Você já se auto-sabotou? Vive em relacionamentos complicados? Segue entre tapas e beijos com a sua família? Já esteve perdido em algum momento na sua carreira? Você não está sozinho. Em Psicologia Sincera, eu, Ana Luísa, e eu, Ana Tereza, vamos comentar os mais diversos assuntos do nosso cotidiano, sempre com uma opinião sincera. Pode ser que você se identifique ou não com as nossas análises e reflexões. Mas aí você vê se a carapuça serviu. E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Psicologia Sincera. Hoje a gente trouxe pra vocês aquele nosso quadro que eu adoro fazer, de entrevistas, em que eu e a Ana Tereza chamamos algum profissional, seja de dentro da psicologia ou de fora até, pra falar com a gente sobre algum tema que nem eu, nem ela dominamos necessariamente, né? E a intenção desse quadro, gente, é a gente tá sempre agregando mais ao podcast, a vocês, chamar outras pessoas com outras visões e com temas que essas pessoas dominam, né? Pra gente enriquecer cada vez mais aqui esse conteúdo que a gente tem pra entregar pra vocês. E no dia de hoje, a gente trouxe a Mariana Carvalho. A Mariana Carvalho, ela é psicóloga, ela é mestre em neurociência e ela é especializada em terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Então, gente, assim, convidada de peso, maravilhosa aí, mestre, vocês respeitem, por favor. Vou pedir para Ana Tereza e para Mari falarem pra gente um pouco sobre como vocês se conheceram, né? Como é que a Mariana chegou até aqui, meninas? Contem aqui pra gente. E aí, gente, tudo bem? Então, a Mari é uma amiga minha, é uma honra ter ela aqui no podcast. A gente já tinha pegado algumas matérias ao longo da faculdade juntas, ela não entrou na mesma turma que eu e a Ana Luísa, mas a gente fazia uma matéria lá, uma matéria cá, mas eu só realmente fiquei muito amiga dela quando a gente entrou na Liga de Terapia Cognitivo-Comportamental da PUC. Aí realmente a gente desenvolveu uma amizade que até hoje a gente troca muito sobre a terapia cognitivo-comportamental e tudo mais, e ela é super uma indicação minha, super confio no trabalho dela. Pode falar, porque eu acabei de me dar conta que a gente não falou do tema. Hoje as psicólogas estão malucas. Eu falo depois da primeira pergunta, a gente fala. Enquanto isso... E ela é super uma indicação minha, super confio no trabalho dela. Oi, gente, eu tô muito feliz e honrada de estar aqui podendo com vocês. É uma honra poder estar aqui, espero que todos gostem do que a gente vai trazer hoje. E, gente, como foi um tema pedido de vocês algumas vezes falam sobre isso com a gente vai falar sobre organização. Ou melhor ainda, a gente vai falar como se organizar melhor. Como é que a gente pode se organizar melhor no nosso dia a dia para ter uma rotina mais saudável, para ter hábitos mais saudáveis? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje com a Mariana. E vocês podem até ficar pensando, né, gente? Nossa, mas que tema, né? Como me organizar melhor? Gente, a gente já trouxe aqui sobre procrastinação e vocês adoraram. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, só dando um spoiler aí pra vocês do que vem no episódio. Gente, assim, somos pessoas dentro de um contexto, né? Então, tudo aí na nossa rotina, no dia a dia, acaba afetando a nossa saúde mental, como o contrário, né? A nossa saúde mental também afeta a forma como a gente se organiza, como a gente tá fazendo as coisas, se a gente tá procrastinando. Então, a gente trouxe a Mariana pra dar um pouco desse caminho das pedras aí pra gente, pra quem tá precisando, no quesito de organização, do dia a dia, de rotina e como que isso pode ajudar mais vocês. A gente chegou a falar sobre isso e pedir pra vocês fazerem perguntas lá no nosso Instagram, podcast Psicologia Sincera, e vocês adoraram. Então, vamos responder algumas dessas perguntas aqui. Começando pela primeira, mais basicona, mais geral, mas que eu queria muito que você falasse pra gente, Mariana, de por que é importante a gente se organizar. Eu acho que essa pergunta é essencial para a gente estar começando. A rotina e a organização, elas geram um senso de estabilidade, pertencimento e previsibilidade. Eu acho que é muito importante para a gente de ter um senso de que eu sei o que vai vir a seguir, eu sei o que está acontecendo. É muito importante, apesar de parecer meio chato às vezes, né, a gente cair naquela monotonia, principalmente para pessoas ansiosas, essa previsibilidade é muito importante. Mas para crianças e adolescentes também, porque a partir dessa organização e dessa rotina que eles vão criando ao longo do desenvolvimento, eles ajudam a aprender várias coisas e também como se organizar por causa dessa previsibilidade. Então, é muito importante e ajuda também na sensação de produtividade, de senso de pertencer a um grupo, a pessoas, enfim. Acho que é muito, muito importante. Isso é super legal de você falar, que assim que os meus pacientes chegam no consultório, né, eu sempre pergunto da rotina. Principalmente os ansiosos, assim. Porque, gente, eu sou uma pessoa super organizada, eu sou até zoada por conta disso. Mas assim, eu prego a palavra da organização. Totalmente, gente. Inclusive, a Ana Tereza é a
doida da organização do podcast, né? Sem ela não estaríamos aqui, porque, nossa senhora, quantas planilhas e pastas. Mas falando sério, assim, ajuda mesmo, né? Não sei, Mari, se tem a ver, né? Achei muito interessante você falar isso da questão da previsibilidade, que eu acho que nem tá necessariamente nas nossas perguntas, mas me veio na relação com a ansiedade mesmo que você trouxe, né, Ana Teresa? E nós sabemos, pelos episódios que fizemos já... Temos ouvintes bastante ansiosos, né, gente? Então, acho que realmente esse episódio pode ser muito benéfico para vocês. E agora eu queria te fazer uma outra pergunta, Mari, que é: quando chega um paciente, uma pessoa, né, falando sobre organização com você, você recomenda a mesma rotina e o mesmo estilo de organização para todos os seus pacientes ou para todas as pessoas? Ou você acha que a organização ela meio que tem que ser feita sob medida? Gente, nunca é a mesma, jamais, em tempo algum. Ela é bem individualizada, porque eu acho que vai depender muito do momento onde aquela pessoa está, do que está acontecendo na vida dela. Então, obviamente, uma pessoa uma mulher, né, que acabou de ter um neném, vai ter uma organização completamente diferente de um estudante querendo estudar para o Enem ou para uma prova. Então, não, eu acho que tem que ser realmente bem específico. E tem uma outra coisa também que sempre me traz muito dessa especificidade, que também depende do próprio organismo da pessoa. Tem pessoas que vão ser muito mais matutinas, vão ter pessoas que vão ser muito mais noturnas. E isso vai fazer a diferença, porque eu não vou escolher por ela qual vai ser o melhor horário dela colocar uma tarefa super difícil para fazer. A gente vai ter que descobrir, muito por tentativa e erro, qual o melhor horário dela realizar uma tarefa onde é muito difícil, ou é uma tarefa que gera muita ansiedade e aí ela tende a procrastinar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa mais noturna. Tarefas difíceis para mim são muito melhores executadas durante a noite do que durante a manhã. Durante a manhã eu tenho que pegar tarefas extremamente simples, porque senão eu vou me perder, eu não vou conseguir completar aquela tarefa bem e eu vou me frustrar. Então, eu acho que realmente ela tem que ser muito específica para cada pessoa. Eu acho muito legal você falar isso, assim, porque realmente a gente pode às vezes cair assim numa cilada de achar que a organização é única para todo mundo e, nossa, o quanto que isso não pode gerar uma super frustração, né? Inclusive, gente, eu fico pensando em comparação, por exemplo, né? Instagram, né? A rede social. As pessoas se mostrarem suas rotinas, sua organização. E aí você vê lá fulaninho, sua amiga, sei lá, que acorda 6 horas da manhã e até 9, 10 horas da manhã a pessoa já foi super produtiva, fez um bando de coisa e talvez para uma pessoa noturna isso não faça tanto sentido, né, Mari? Então eu acho muito legal você trazer essa noção mais individualizada, né? Porque aí, para os nossos ouvintes, né, vocês estão ouvindo, ao passo que vocês forem ouvindo a gente falando aqui, a Mari falando, dando essas dicas, tentem pensar e imaginar em vocês, assim, já perceber. Vocês são mais produtivos de manhã, de tarde, de noite e já tentarem inserir isso que ela for falando nas rotinas de vocês de trabalho, assim. Eu sei que nem sempre a gente tem um super horário flexível, por exemplo. Eu trabalho CLT de 9 às 6. Então, eu tenho que estar trabalhando, né, nesse período, mas às vezes eu posso pegar tarefas do meu trabalho mais simples para fazer na parte da manhã, se eu não for uma pessoa muito matinal, e as mais complexas, se eu percebo, né, que tenho mais energia e consigo me organizar melhor, por exemplo, para fazer essas tarefas de tarde, fazer essa realocação, né, de acordo com como que a gente é e como que a gente é melhor produtiva. É por aí, Mari? É bem por aí mesmo, até porque quando é que a gente vai começando a trabalhar isso com os pacientes, é muito legal a gente começar a olhar também pelas tarefas que ele precisa fazer no dia. Então, se tem uma tarefa que é muito longa, que é impossível terminar num único momento, como é que a gente vai distribuir aquela tarefa ao longo do tempo? A gente vai pegar uma parte dela onde é mais fácil e a gente vai colocar no momento de alta produtividade ou não, a gente vai fazer o contrário. Isso é muito, muito importante mesmo. Seja CLT, seja uma coisa um pouco mais flexível, é muito importante a gente ter essa noção de como eu funciono, quais são as minhas tarefas e como é que eu vou organizar elas, porque isso é uma coisa também que eu vejo que as pessoas se enrolam muito, que é quanto tempo eu tenho para realizar uma determinada tarefa. Então, se a gente coloca 5 horas para fazer uma tarefa, acreditem, existem até uma lei que muita gente trabalha com produtividade fala, que é a lei de Parkinson. Nome estranhíssimo para gente que trabalha com psicologia, mas que ele era um economista e ele fala: trabalho se estende
pelo tempo que a gente dá a ele. Então, se eu colocar uma tarefa simples em 5 horas, eu vou levar 5 horas. Se eu colocar uma tarefa simples em 1 hora, a tarefa vai levar 1 hora. E qual que é o grande problema disso? A pessoa pode se frustrar muito, porque ela pode pegar uma tarefa muito difícil, querer colocar em 1 hora, como ela também pode botar uma tarefa muito fácil, em 5 horas, e também se frustrar falando, caraca, como eu não sou produtiva. Então, realmente, tem muito detalhe pequenininho nesse momento de organização que envolve tanto o autoconhecimento sobre você como pessoa, mas também o conhecimento sobre o que você está fazendo naquele momento. Nossa, isso que você falou, assim, mexe muito comigo, porque eu sou ansiosa. Então, assim, eu já começo o meu dia com uma lista de tarefas que eu sei que eu não vou fazer tudo. É assim que eu me organizo, assim, eu sei o que é prioridade dentro daquilo, o que eu vou acabar me ferrando se eu não fizer no dia, e o que eu posso colocar, né, pra outro momento. Mas mesmo assim, eu me organizo sabendo que eu não vou fazer tudo no dia. Não que isso seja muito saudável, não sei se é o caso de outros ouvintes aqui. E eu acho que vai até para uma próxima pergunta que eu queria te fazer, que é no que as pessoas ansiosas se enrolam na hora de organizar. Eu acho que eu já trouxe um exemplo aqui do que é que eu me enrolo. Isso que a Ana acabou de falar é muito verdade. Pessoas ansiosas tendem a colocar mais tarefas ao longo do dia. A grande questão que eu acho que também junta é essa coisa de subestimar ou superestimar o tempo necessário para fazer cada tarefa. Eu acho que também acontece muito com pessoas ansiosas. Então, o que eu escuto muito na minha prática é: não, eu tinha que fazer essa tarefa, mas é rapidinho. E quando a pessoa me fala a tarefa, eu falo, gente, não duraria menos de 2h30 fazer isso. E a pessoa quer me jurar que em 30 minutos ela vai resolver aquilo. E ela se frustra porque ela fala assim, gente, como é que eu não consegui fazer? Então, superestimar e subestimar o tempo que uma tarefa precisa para ser feita. Plano de realização da tarefa. O ansioso muitas vezes se preocupa com a tarefa, mas ele não organiza um plano funcional para como realizar aquela tarefa. Então, por exemplo, a gente na psicologia tem que escrever muita monografia, né? Muito texto, muito artigo. Isso não vai ser uma coisa que vai ser feita rapidamente. Então, eu tenho que ter um plano, eu tenho que ter uma estratégia. Eu vou começar como? Eu vou começar fazendo minha biblioteca de leitura. Por quais artigos vão ser a minha prioridade, quais não vão ser. Isso também acontece muito. E que as pessoas acabam se enrolando, com as pessoas ansiosas também que eu percebo, é a procrastinação versus o momento do lazer. É muito extremado. A pessoa às vezes está precisando de um momento de lazer, mas acredita que aquilo vai ser procrastinação. E aí, quando vai fazer a tarefa, se sente tão cansado que empaca. E aquilo acaba rendendo muito tempo para ser feito. E a pessoa também fica, por que eu não estou conseguindo avançar nessa tarefa? Tá falando comigo? Porque aqui só tem eu. Achei um grande tapa na minha cara, ouvi. Aquele, né? Me senti pessoalmente ofendida. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. E Mari, você tá falando sobre isso, né? Isso tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. Você falou a palavra, né? A palavra dos nossos ouvintes, a palavra das nossas podcasters, que é procrastinação. E aí eu queria saber, assim, você já tocou um pouco nesse ponto, né? Mas se você podia aprofundar um pouco mais, sobre qual é essa conexão entre organização e procrastinação. É uma conexão muito grande, gente, no meu ver. Porque uma coisa que eu percebo da organização é que muitas pessoas falam organização como melhorar a produtividade. E não é isso. Para mim, organização é um equilíbrio entre o que a gente precisa fazer para se sustentar, mas também o que a gente precisa fazer pela gente, pela nossa saúde, seja física, seja mental, seja parte social. E o que normalmente acontece? Como a organização ela é muito vista para essa parte de produtividade, isso gera ansiedade, gera comparação, como a gente estava falando. E o que o ansioso faz muito quando se vê em frente a um desafio? Ele evita ou foge. E aí onde ele pode cair justamente na procrastinação, que é, para que eu vou começar uma tarefa que é tão difícil, ou cair na outra armadilha do ansioso, que é o perfeccionismo. Eu só vou começar essa tarefa quando tudo estiver perfeito. E aí acaba que essa tarefa nunca começa e aparecem outras atividades para serem feitas que a própria pessoa às vezes classifica como procrastinação. Ah, não, eu vou assistir aquele vídeo do YouTube porque ele vai me dar uma luz. Tanto que às vezes não tá nem no mesmo tema, né? Doce mentira. Assim, realmente eu acho que tem uma conexão muito forte, principalmente porque a procrastinação ela pode estar ligada com
essa falta de equilíbrio entre os vários âmbitos da nossa vida. Se eu estou muito cansado, é óbvio que eu vou ter menos energia para gastar numa tarefa muito difícil e eu vou acabar fugindo daquela tarefa. Então, é muito importante a gente olhar para esses lados todos de eu preciso ser uma pessoa, obviamente, produtiva, né, dentro do meu trabalho, mas eu também preciso estar descansada, eu preciso estar alimentada, eu preciso estar lazer em dia, acessibilidade em dia, porque senão a nossa tendência é fugir da tarefa mesmo. E eu fico também pensando aqui na relação entre, por exemplo, a gente procrastinar também muitas vezes quando a gente não quer fazer algo, quando é alguma tarefa chata. E aí eu fico pensando, gente, assim, existem coisas chatas, tá? Em qualquer trabalho vai ter uma etapa chata, vai ter algo a se fazer que é chato. E aí é muito natural que a gente evite isso, a gente fuja disso procrastinando. Mas o que eu tô pensando aqui em relação ao que você tá falando, Mari, é que, por exemplo, até nessas coisas que são muito chatas, que não tem como fugir, né? Se tivesse a gente de fato se livraria, mas não tem, que talvez a organização ajude nesse sentido de talvez fatiar em pequenas tarefas ou pequenas entregas, né? Eu tô aprendendo muito isso, inclusive, no meu trabalho agora. A gente trabalha muito com essa ideia de fatiar, porque de fato, né? Às vezes é uma coisa muito chata, junto disso, pra cabeça de um ansioso, no caso de uma ansiosa como eu, muito grande, e aí já começa a catastrofização, putz, não vou conseguir, putz, muito chato, e aí vira uma grande de uma bola de neve, né? Eu acho muito, muito legal você estar trazendo esses insights pra gente, porque é um pouco de um balde de água fria de, cara, a gente vai ter que lidar com essas coisas e, a partir disso, o que a gente pode fazer para que fique menos confortável, doloroso, né? E eu acho que a questão dessa organização e de ir fatiando, né, junto do equilíbrio do que você falou, de se dar outras coisas, como descanso, por exemplo, e lazer, acho que isso tudo está gerando em torno, né, desse tema da organização, da procrastinação. Faz sentido? Faz muito sentido, Ana. É bem mesmo isso. Por isso que a gente até fala muito desse conjunto de entender a si mesmo, as tarefas que a gente tem para fazer e como a gente funciona. Porque se eu consigo quebrar uma atividade em várias tarefas e eu consigo colocar nos meus momentos de maior motivação e produtividade ao longo do dia, a tendência é eu render mais. E se eu conseguir encaixar, por exemplo, dentro da psicologia, a parte que eu acho mais chata é a parte burocrática. Então, se eu dou um tempo específico ao longo da minha semana para fazer aquilo, nesses momentos onde eu sou menos cansada possível, vai ser melhor para mim, eu vou conseguir responder melhor, eu vou conseguir estar mais atenta a pequenos erros. E uma coisa muito importante a gente lembrar que a organização também vê um pouco esse lado de meta, de, poxa, quando é que eu tenho uma entrega para fazer, o que eu preciso fazer nesse meio tempo para que aquilo consiga funcionar da melhor forma possível para mim, né? Não eu funcionar da melhor forma possível para a tarefa. Sempre tem que pensar que a tarefa tá ali, mas a gente tem que ser a prioridade de como aquilo funciona. E eu tô gostando muito de te ouvir, Mário, porque tudo na minha cabeça sempre volta para um autoconhecimento também. Você saber os sinais do seu corpo, se você tá dando conta de fazer aquilo ou não, quando é que você se sente mais disposto ou não, se você tá se sentindo ansioso fazendo aquilo ou não. É tudo muito sobre a gente se ouvir e a gente saber tomar decisões a partir disso. Sim, eu acho que essa é a minha parte como psicóloga, que é a mais interessante, que é justamente perceber isso nos meus pacientes e conversar com eles do tipo, olha, você percebe que quando você tá mais ansioso, você é mais agitado. Então, você sentar para ler, estudar inglês no momento do pico da sua ansiedade, não vai funcionar. A gente precisa fazer um momento de você conseguir se acalmar para fazer aquela determinada tarefa. Então, quando você se sentir muito ansioso, principalmente com os meus pacientes adolescentes, eu consigo ter um pouco mais dessa flexibilidade, vamos fazer um outro dever de casa, alguma coisa que você goste. Não vamos pegar a matéria mais difícil, acho que para a grande maioria é matemática. Não vamos correr para matemática, vamos fazer alguma coisa que seja mais na sua alçada, vamos pintar um quadro, porque também vai desenvolver muito movimento, para você conseguir fazer essa baixa nessa ansiedade antes de conseguir passar para uma outra etapa. Eu vejo muito essa parte do autoconhecimento como chave para você saber se organizar. Porque não tem organização sem reflexão de como eu estou me sentindo hoje. Até porque todo mundo tem direito a ter dias ruins. Dias ruins não são sinônimo de produtividade, mas também não precisam ser sinônimo de procrastinação. E aí entra muito aquela coisa de hoje eu não acordei bem. Acordei e tem um parente doente e eu estou doente, ou acordei e aconteceu alguma coisa dentro da minha vida. Quais tarefas são melhores para aquele meu dia? Qual vai ser o meu limite
limite dentro daquele dia que vai ser o momento de eu parar e refletir que eu cheguei no limite e que não está sendo justo comigo continuar e me forçar. E se permitir perguntar, sabe, o que eu estou precisando agora? Eu preciso realmente terminar essa tarefa? Porque sim, vai ter momentos que a gente está péssimo e a tarefa é para o dia seguinte. Mas também não fazer aquela força de uma tarefa para daqui a 2 semanas e eu tenho que terminar porque eu tenho que terminar. Eu acho que essas duas coisas, elas combinam muito, o autoconhecimento e a organização. Nossa, maravilhoso, Mari, maravilhoso. E assim, você já tá lançando pra gente algumas dicas aí, mas vou pedir pra você falar um pouco mais, assim, que a nossa próxima pergunta é essa, né? Se você tem dicas para as pessoas conseguirem se organizar melhor. Bem um pouco do que você já tá falando, né, nesse quesito do autoconhecimento, mas o que você tem aí de dicas para os nossos ouvintes? Minha primeira dica de todos os tempos, eu falo isso com todos os meus pacientes que estão ansiosos e muito atarefados. Normalmente as pessoas começam querendo fazer uma mudança de vida super radical. Eu quero acordar cedo, eu quero fazer exercício físico todo dia, eu quero me alimentar saudável, eu quero trabalhar 10 horas por dia, enfim. Eu quero tudo. São sempre metas muito radicais do dia para noite. Qual é a minha primeira dica de todos os tempos? Escolhe uma meta só e começa com ela apenas. Então, assim, eu quero acordar cedo todo dia e fazer exercício de manhã. Não junta isso como uma meta só. Pega como primeira meta um dos dois. Então, pode ser acordar cedo. Tenta ficar um tempo acordando cedo. Porque, de novo, se você acorda todo dia às 11 da manhã e do além que acordar às 6, o organismo não vai se adaptar muito bem no começo. Então, começa a dar um passo para trás primeiro. Tá, vou sair de acordar às 11, vou acordar às 8. Aí eu vou ficar uma semana acordando todo dia às 8. E aí, de novo, vou estar mais cansado. Minha produtividade, no geral, vai cair. E aí, depois eu coloco para acordar mais cedo. Agora eu vou acordar às 7. Qual é o pedaço mais difícil de se organizar, gente? Minha opinião. Manutenção. Por quê? Porque a gente pega um hábito, fala, beleza, peguei o hábito, sendo que não. Para a gente realmente ter o hábito, a gente tem que manter pelo menos 1, 2 semanas, às vezes até mais. Então, cheguei no horário que eu quero acordar. Não coloca outra meta junto. Fica um tempo só acordando cedo, sentindo aquele pedaço da manhã, como é que tá o seu organismo, como é que tá o seu corpo. E aí você vai colocando as outras metas juntos. Beleza, agora eu vou colocar o exercício. Aí, de novo, odeio correr. Não vou começar correndo, vou começar com um exercício que seja mais agradável para mim e vou nessa evolução. Acho que essa é a primeira, assim, de dica de como se organizar melhor. Escolha metas pequenas e atingíveis, porque senão vai gerar muita frustração. Isso vai gerar um problema, até porque, e aí vem a segunda dica também, organização é muita tentativa e erro. Então, você vai tentar acordar, sei lá, às 7 da manhã e vai descobrir que é muito difícil para você. Para mim, praticamente impossível. Não consigo, gente. 8 é o meu mais cedo possível. Mas até eu chegar nesse momento, foram muitas tentativas, foram muitos erros, foi muito acordar cedo e não me sentir bem ao longo do dia. Então, é uma jornada frustrante. E se a gente se frustra muito ao longo do processo, a nossa tendência é, caraca, não vou conseguir. Não, continua nessa tentativa e erro e vai fazendo vários ajustes. Por isso que eu gosto de fazer essas metas pequenas, porque a gente pode encontrar uma montanha muito grande no meio do caminho. Consistência é muito importante, né? A gente está falando, botar metas pequenas, a manutenção é o mais difícil. Então, para essa manutenção acontecer, tem que ter consistência. Então, quanto mais a gente conseguir praticar esse novo horário, né, esse novo hábito, melhor vai ser para a gente conseguir se adaptar nessa nova rotina. Uma coisa muito, muito importante também é a gente pensar o que é esperado da gente dentro dessa nossa rotina. Porque é muito bonito tudo que eu estou falando aqui, de novo, para jovens adultos que estão só trabalhando e tudo mais, mas nada disso do que eu estou falando vai valer, de novo, por exemplo, uma mãe que acabou de ter um neném, ou para um adolescente que acabou de entrar numa faculdade. Entender o momento que você tá e organizar para aquele momento é muito importante. Eu acho que essas são, assim, as 3 dicas principais que eu tenho, além do autoconhecimento, que a gente já vinha falando. Então, resumir, autoconhecimento, que a gente falou bastante, metas pequenas e tangíveis no começo,
consistência para você conseguir fazer a manutenção desse novo hábito que você está tentando adquirir. Muito legal você trazer isso, Mari, trazendo pontos mais práticos. E aí eu gosto sempre de lembrar isso, eu e a Ana Tereza, né, que também é um episódio nosso. Gente, lembrem de no processo vocês serem gentis com vocês mesmos, né? Eu acho que isso tem muito a ver com isso que a Mari tá falando, de autoconhecimento, tentativa e erro. Porque também, se vocês estabelecerem uma meta pequena e aí, sei lá, já na primeira vez não conseguirem e se martirizarem por causa disso, voltem lá no nosso episódio, porque devo ser gentil comigo mesmo. Vocês vão ver que isso não é efetivo. Eu acho que é um ponto aí que eu queria colocar, assim, junto dessas dicas maravilhosas que a Mari nos deu. E Mari, o nosso tempo tá acabando aqui, mas teve uma pergunta que um ouvinte nossa fez, que eu achei ela muito legal, e eu não queria deixar de fazer ela, assim, eu queria fazer ela pra finalizar o nosso episódio. Ela mandou: eu me acho na minha bagunça. Isso é organização? Eu acho que é uma dúvida, assim, que muitas pessoas já me falaram. Eu sou bagunçada, mas eu me acho. Eu sou bagunçada ou sou organizada? Aquele famoso assim, meu quarto é uma zona, mas eu encontro tudo nele. Isso é ou não organização? Gente, pra mim, sim. Eu acho que a gente tem que começar a pensar que tem um problema se chegou num nível de caos onde eu não me encontro. Até porque, de novo, a gente pode ter pessoas que são extremamente artísticas e criativas, e normalmente o processo criativo ele é um pouco mais bagunçado. Às vezes você tem que misturar processos. Tem uma grande amiga que ela é desenhista e quadrinista, ela fala muito disso, que quando ela está criando uma arte, ela começa na aquarela, vai para um lápis de cor, depois vai para uma caneta, termina o processo, o cantinho que ela trabalha tá uma zona. Então, assim, isso não é bagunça. Eu acho que chega a ser uma bagunça é quando atrapalha. É quando você sente que você está em sofrimento por conta daquilo. Esse eu acho que é o momento onde a gente tem que se preocupar. Do tipo, quando sente que não está dando conta. Aí é uma bagunça que não tá sendo legal. Acho que uma regra, assim, né, gente, que a gente prega e que a gente leva isso pra sempre como psicólogas é que, entre mil aspas, tá, gente? Mas, assim, tá tudo bem até que a gente perceba o grau de impacto e de sofrimento, ou o quanto que tá atrapalhando, né? Isso eu acho que é um certo mantra que a gente tem aqui enquanto psicólogos. Claro, gente, que não dá pra generalizar pra absolutamente tudo, mas só trazendo um pouco essa luz pra vocês, assim, a gente vai sempre relativizar, porque isso é muito do psicólogo, a partir de um grau de sofrimento ou de impacto que alguma questão ou alguma situação tem nas nossas vidas, né? Então é isso. Se você tá se achando na sua bagunça, tudo bem, a partir do momento que essa sua bagunça tá te atrapalhando de alguma forma ou tá te impactando de uma forma muito negativa, acho que é aí que vira um problema e a gente começa a prestar um pouco mais atenção, né? E é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Eu quero agradecer muito a presença da Mari aqui. Eu adorei o episódio, tudo que ela falou. Eu já, assim, recebi uns tapas na cara, já vou começar a colocar algumas coisas, assim, na minha rotina. E, Mari, agora é o momento, assim, pra você falar onde o pessoal pode te encontrar, né? Assim, onde o pessoal pode consumir mais conteúdo seu, pode entrar em contato, pode saber de terapia, gente. A Mariana também atende. Então, conta aí pra gente, Mari, onde os ouvintes te acham? Gente, caso vocês queiram me encontrar, tem um Instagram profissional, que é o @psi.em.evidência. E eu espero muito poder encontrar vocês por lá. Eu falo muito sobre ansiedade também, principalmente ansiedade de provas, esses momentos um pouco mais tensos. Caso vocês queiram, estou com a agenda aberta no momento para mais atendimentos. E queria muito agradecer vocês por estar aqui para poder falar desse tema que eu gosto muito e que eu acho que existe muito tabu até pela comercialização da organização como forma de aumentar a produtividade. Eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso aqui. Eu acho ótimo, porque o que eu mais vejo é por aí a gente recomendando um bando de livros, assim, aquela receita pré-pronta. Então é sempre muito legal a gente trazer aqui para debate. E, pessoal, esse link, né, de perfil que a Mariana tá falando vai estar aqui na descrição do episódio, junto com o arroba também do nosso podcast, que é o @podcast Psicologia Sincera. Vocês podem ficar por dentro das novidades por lá, pelo Instagram. Essas perguntas normalmente que entram no episódio a gente faz por lá, pelos stories. Então, se você quiser participar, segue a gente lá. Não deixa de ficar por dentro do que a gente tá fazendo. E se vocês também quiserem ficar por dentro do que eu e a Ana Luísa estamos fazendo, eu, Ana Tereza, vocês podem me achar no Ana Tereza Cavalcante, e a Ana Luísa no @psicóloga Ana Luísa Braz. Todas essas informações que a gente tá falando aqui, esses links, arrobas, vão estar aqui na descrição do episódio, junto com o arroba do nosso editor de áudio,
episódio, Rodrigo Moreno. E não se esqueçam de classificar esse episódio na sua plataforma de áudio, se vocês gostaram. Compartilha, gente, me marca a Mariana, marca a Ana Luísa, marca que vocês estão ouvindo esse episódio, que vocês gostaram, que outras pessoas precisam assistir, e liga o sininho, né, gente? Que aí toda vez a sua plataforma vai mostrar pra você que tem episódio novo. Sim, gente, compartilha com todo mundo, se vocês estão ouvindo, se vocês estão gostando. A gente pede biscoito mesmo, gente, a gente pede, porque nos ajuda muito quando vocês compartilham nossos episódios. Então, se fez sentido, compartilha lá e marca a gente, que a gente adora também repostar vocês. E é isso, gente, um beijo e até o próximo episódio.